Olá, agora iniciaremos a parte 6 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. E esta é a parte em que faremos a derivação da física clássica e da física quântica a partir dos fundamentos da TNT. Esta aula é histórica, pois ela compatibiliza pela primeira vez a física clássica e a física quântica sob um mesmo arcabouço teórico. Nesta aula 31, portanto, vamos dar um passo decisivo. Compreender o regime quântico não como um mundo separado, mas como um modo muito específico de projeção da rede temporal. Na teoria do nó temporal, a realidade física é sempre a projeção de padrões de coerência entre nós de uma rede temporal não local. Cada nó possui modos internos, e as conexões entre nós medem o grau de sintonia entre esses modos. Só quando um certo padrão de coerência é alcançado é que uma região da rede entra no domínio projetável. Ela passa a poder aparecer para nós como um sistema físico situado na espacialidade tridimensional com propriedades mensuráveis. O ponto-chave desta aula é justamente identificar o regime quântico com as regiões da rede que estão na fronteira inferior, entre aspas, desse domínio. Em outras palavras, são zonas em que a coerência é suficiente para permitir projeção, mas ainda insuficiente para garantir a robustez e a continuidade que associamos ao comportamento clássico. Podemos pensar assim: existe um limiar funcional mínimo de coerência que separa aquilo que pode daquilo que não pode ser projetado. Abaixo desse limiar, não há mundo observável. O que existe são flutuações da rede que não conseguem se organizar em realidade fenomênica. E logo acima desse limiar, encontramos o regime quântico. A rede consegue sustentar a projeção, mas com pouca folga. Pequenas variações espectrais, pequenas mudanças na intensidade das conexões ou no arranjo topológico já são suficientes para reorganizar de maneira dramática o que aparece na projeção. É por isso que na TNT, o comportamento quântico é descrito como uma projeção instável coerente, porque há coerência, mas ela vive perigosamente próxima do colapso. Essa posição na fronteira traz 3 características profundas do regime quântico. A primeira é a coerência limítrofe. Os vínculos entre os nós envolvidos estão apenas um pouco acima do mínimo exigido. Isso faz com que toda a fenomenologia quântica seja extremamente sensível ao contexto. Uma mudança discreta no ambiente, uma perturbação leve nas conexões ou uma intervenção de medida podem deslocar a região para fora do domínio projetável ou forçá-la a reorganizar seu padrão de coerência, o que aparece para nós como colapso de estados, salto quântico, perda de interferência. A segunda característica é a baixa redundância espectral. No regime clássico, que será tratado oportunamente, a projeção é sustentada por muitos modos coerentes redundantes. Perturbações locais não chegam a comprometer o padrão global, e é essa redundância que se manifesta como trajetórias estáveis, órbitas suaves, comportamentos previsíveis. No regime quântico, ao contrário, poucos modos carregam praticamente todo o peso da projeção. Não há reservas de coerência disponíveis para absorver perturbações. Qualquer alteração relevante nos modos dominantes ou nas suas conexões repercute diretamente no sistema observável. É essa ausência de redundância que torna inerente a fragilidade quântica. O sistema está sempre à beira de se reorganizar. A terceira característica é a competição entre modos projetáveis. Nas regiões limítrofes da rede, não existe um único padrão interno claramente selecionado. Vários conjuntos de modos podem, em princípio, satisfazer as condições mínimas de coerência para serem projetados. O operador de projeção da TNT atua, nesse cenário, sobre um conjunto de possibilidades funcionalmente compatíveis,
e a realidade quântica emerge exatamente desse jogo. Enquanto a rede consegue manter, simultaneamente, a compatibilidade de mais de um conjunto de modos, a projeção reflete essa coexistência. Quando uma perturbação interna ou externa desestabiliza essa compatibilidade, a rede escolhe um padrão e reconfigura a projeção. Em linguagem tradicional, é isso que se manifesta como superposição, interferência, emaranhamento e colapso. Perceba o alcance desta leitura. O mundo quântico deixa de ser um domínio exótico com regras arbitrárias e passa a ser o primeiro nível de realidade emergente que a rede consegue sustentar. O nível em que a coerência já é suficiente para que algo exista como fenômeno, mas ainda não é suficiente para que esse algo se comporte de forma contínua, macroscópica e estável. A fronteira entre quântico e clássico, na TNT, não é um corte misterioso entre duas físicas, mas a transição entre projeções com baixa redundância e projeções com alta redundância de coerência. Vamos ver como, a partir dessa estrutura, a superposição, o princípio de incerteza e o emaranhamento deixam de ser enigmas e passam a ser consequências naturais da topologia funcional da rede temporal. Agora vamos encarar de frente 3 mistérios da física quântica: a superposição, o princípio de incerteza e o emaranhamento, e reinterpretá-los a partir dos conceitos da TNT, como efeitos naturais da estrutura da rede temporal. Comecemos pela superposição. Quando dizemos, na TNT, que um sistema está em superposição, não estamos dizendo que uma partícula está literalmente em vários lugares ao mesmo tempo. Estamos dizendo que mais de um modo interno daquele nó, ou daquele pequeno domínio da rede, consegue, ao mesmo tempo, satisfazer o limiar de coerência necessário para ser projetado. Enquanto vários modos permanecerem coerentes entre si e com o restante da rede, todos eles são candidatos legítimos à projeção. A rede sustenta funcionalmente um pequeno feixe de possibilidades compatíveis. A superposição é simplesmente a projeção dessa coexistência funcional. O sistema aparece como estando em mais de um estado, porque a rede, de fato, consegue manter mais de um padrão de coerência como projetável naquele domínio. Essa situação é estável apenas enquanto 3 condições se mantêm. 1. A coerência mútua entre os modos é alta. 2. O ambiente não introduz perturbações espectrais significativas. E 3. A topologia local da rede não força uma preferência por um dos modos. Quando qualquer uma dessas condições falha, por exemplo, quando um detector interage seletivamente com um dos modos, a rede perde a coexistência funcional e reorganiza a coerência em torno de um único padrão. É o que chamamos de colapso funcional da superposição. Para a TNT, portanto, o chamado colapso da função de onda não é nenhum milagre. A TNT o explica claramente a partir de seus próprios fundamentos, não exigindo qualquer ente metafísico. Agora consideremos a chamada indeterminação entre observáveis complementares como posição e momento, e que é conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. Na formulação tradicional, costuma-se dizer que não podemos medir, ao mesmo tempo e com precisão arbitrária, esses 2 aspectos de um sistema, como se o ato de medir introduzisse um distúrbio inevitável. A TNT desloca completamente essa discussão para uma nova base conceitual. Posição bem definida exige que a rede organize as conexões de modo a maximizar a coerência espacial em torno de uma região bem localizada. E momento bem definido exige que a mesma rede organize as conexões para maximizar a coerência de variação de fase, isto é, um padrão funcional espalhado que privilegia a regularidade do ritmo interno em vez da localização.
são duas arquiteturas de coerência estruturalmente incompatíveis. Uma pede compressão espacial, a outra pede extensão funcional. Não existe um único padrão de coerência que satisfaça ao mesmo tempo ambos os requisitos no limite extremo. A incerteza decorre, portanto, de uma limitação da própria rede. Ela não consegue estar, ao mesmo tempo, organizada de maneira ótima para estabilizar posição e para estabilizar momento. O limite conjunto de precisão não é um problema da medição, mas um limite da projetabilidade funcional simultânea. A rede pode organizar a coerência de modo a aproximar-se mais de um dos extremos, mas necessariamente faz isso à custa de reduzir o grau de coerência projetável associado ao observável complementar. A novidade conceitual da TNT é deslocar o problema da incerteza do plano da medida ou da ignorância para o plano estrutural da própria realidade projetada. Em vez de dizer que não conhecemos simultaneamente posição e momento porque a medida perturba o sistema, a TNT afirma que não existe, na rede temporal, um padrão único de coerência capaz de estabilizar, ao mesmo tempo e de forma ótima, posição e momento. Cada um desses observáveis exige uma arquitetura de coerência funcional distinta e, em certo sentido, incompatível. Quanto mais a rede se organiza para maximizar a projetabilidade de um deles, mais ela é obrigada a sacrificar a coerência projetável do outro. Assim, o limite de precisão conjunta deixa de ser um mistério da medição e passa a ser um limite objetivo da projetabilidade funcional simultânea, imposto pela estrutura da rede temporal que sustenta a realidade. Por fim, vejamos o problema do emaranhamento quântico. Em vez de imaginar sinais ocultos atravessando o espaço mais rápido do que a luz, a TNT descreve o emaranhamento como a preservação de coerência funcional entre nós da rede temporal que estão fortemente conectados, ainda que suas projeções espaciais estejam muito distantes. Perceba a arquitetura conceitual coesa da TNT. Dois sistemas aparecem como emaranhados quando o estado projetado de um depende, funcionalmente, do estado projetado do outro, porque ambos compartilham conexões de alta coerência na rede. Uma mudança na configuração funcional de um deles, causada por uma interação local, por exemplo, obriga a rede a reorganizar imediatamente o padrão de coerência conjunto, e isso se reflete na projeção como uma correlação instantânea no outro sistema, sem que seja necessário qualquer transporte de sinal no espaço emergente. Da perspectiva da TNT, não há ação à distância. Há uma estrutura não local de fundo que sempre esteve lá e que a física clássica simplesmente não via. É importante lembrar que cientistas e filósofos de cada época pensam dentro do imaginário disponível em seu tempo histórico. Conceitos, metáforas e até problemas considerados legítimos são moldados por esse horizonte cultural. A ausência de uma linguagem para descrever uma rede temporal não local não significava falta de inteligência ou rigor, mas um limite natural do imaginário científico daquele período. Enfim, é também aqui que se entende a fragilidade típica do regime quântico. Como a projeção é sustentada por baixa redundância de modos coerentes, pequenas perturbações podem destruir essas conexões de alta coerência, desencadeando o fim do emaranhamento e o início de um comportamento mais clássico, estatisticamente independente. E agora, reunindo esses três entendimentos da TNT, podemos resumir assim: superposição é a face projetada da coexistência funcional de múltiplos modos acima do limiar de coerência. Indeterminação é a expressão, em linguagem operacional, da impossibilidade estrutural de maximizar simultaneamente padrões de coerência incompatíveis. E emaranhamento é a manifestação observável de conexões de alta coerência entre nós não localmente próximos na projeção, mas intimamente ligados na rede temporal. O regime quântico, na TNT,
Por conseguinte, deixa de ser um catálogo de estranhezas e passa a ser o retrato fiel de como a realidade se comporta quando emerge exatamente na fronteira entre o não projetável e o projetável, em condições de coerência mínima, redundância baixa e conectividade não local intensa. Com isso, encerramos a aula 31, na qual vimos que superposição, indeterminação e emaranhamento deixam de ser estranhezas quânticas e passam a ser expressões naturais da estrutura não local da rede temporal, tal como descrita pela teoria do nó temporal. E se essa forma de olhar o tempo e a realidade faz sentido para você, e se deseja acompanhar o desenvolvimento completo dessa proposta teórica, com calma, rigor e profundidade, eu o convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar com a gente. Até a próxima!